Você dá tudo do seu melhor glória, você dá tudo da sua melhor adoração, você dá tudo da sua melhor palavra, você dá tudo da sua melhor oração perante o altar de Deus. Porque uma coisa que eu vejo nesta palavra, que depois que ele fez isso, Deus visitou Salomão de noite. E Deus falou bem assim para Salomão: pede o que tu quiseres, que eu te darei. Mas por que Deus fez isso para Salomão? Eu imagino que Deus olhou do céu e pensou: Davi adorava tal, mas nunca me chegou a dar tudo. Dava bastante coisa em holocausto, mas nunca me chegou a dar tudo. Aí imagino eu, Davi que fez tudo isso. Aí chega um jovem que só faz um sacrifício de 1000 holocaustos e é abençoado por Deus, que Deus não chegou para Davi ter essa mesma oportunidade. É porque Deus olhava no coração do sacrifício. Deus olhava se o sacrifício não vinha da boca para fora, mas vinha do coração. Não que os sacrifícios de Davi eram em vão, mas Salomão deu tudo. Ele poderia dar tudo, mas cedo de boca para fora Deus ia abençoar, mas não ia fazer o que ele fez. Mas ele foi diferente. Eu não vou de qualquer jeito na casa de meu pai. Eu vou me apontar, eu vou me arrumar e eu vou dar tudo perante o altar de Deus. Porque quando você dá tudo perante o altar de Deus, você está pagando a dívida que você já tinha e você está dando para receber depois. Porque tem muita gente que quer receber sem dar. Mas primeiro você tem que abrir mão da sua timidez. Você tem que abrir mão da sua vergonha. Você tem que abrir mão do seu pensamento assim: se eu glorificar alto, o meu amigo vai me zoar. Você tem que abrir mão das coisas carnais, dos pensamentos carnais, para servir o melhor para Deus, para servir o excelente para Deus, para servir aquilo que vai chegar de cheiro suave às narinas de Deus. E qual está sendo a sua oferta hoje? A sua oferta está chegando de um perfume, de um unguento quebrado, redimido perante os pés do Senhor? Ou está sendo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Porque quando você faz o melhor, assim como Salomão fez o melhor, Deus também, Ele te dá o melhor. Deus, Ele já dá o melhor. Aí Deus ultrapassa, Ele dá o melhor do melhor. Olha que magnífico. E Salomão, sendo sábio, vai desejar sabedoria. Me dê sabedoria para que entre e saia perante o teu povo, para julgar teu povo. Salomão vai pedir. E Deus vai te responder: vendo que tu pediste sabedoria, ao invés de pedir derrota dos seus inimigos, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir bens materiais ou uma vida abençoável materiais, tu pediu sabedoria. Mas eu não só vou te dar sabedoria, tu serás o homem mais sábio da face da terra e o homem mais rico da face da terra. E nenhum homem virá ou será mais do que você, rico e mais sábio, depois ou antes de você. Olha só, Deus vai abençoar ele. E quando ele vai ser abençoado, ele vai dirigir o seu reino. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai ter 700 mulheres e 300 concubinas. Mas muitas pessoas vão falar que ele era mulherengo, vão criticar ele por isso. Mas eu vejo isso de uma forma diferente. Era um pecado, mas antigamente era mais comum isso. E antigamente, como que um homem
que estava num reino que não tinha um tostão, ia ser o homem mais rico da face da terra. Agora pensa comigo, através dos casamentos que Salomão tinha, porque cada vez que um rei se casava com uma mulher antigamente, os reinos que eram o pai da mulher dava uma porcentagem de riqueza do reino. Agora pensa comigo, como que ele ia ser o homem mais rico da face da terra se ele não tinha um tostão? Aí Deus começa a agir. Através dos casamentos, ele vai começar a juntar riquezas. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai edificar o templo do Senhor, que vai demorar 7 anos para edificar o templo do Senhor. E vai demorar 14 anos para edificar, construir a sua casa. Imagina, se o templo do Senhor demorou 7 anos e era maravilhoso, imagine a casa dele, que demorou, o templo demorou 7, imagine a casa dele, que demorou o dobro, 14 anos para ser construída. Se olhava era ouro na parede, se olhava era ouro no chão. Eu e você hoje não podemos ter essa oportunidade aqui na terra, mas no céu, igreja, não há limites. E deixa eu te falar uma coisa de interpretação de texto. Foi João, né? João viu a cidade santa, que era de ouro. Ele disse que as ruas eram de ouro, mas ouro é uma matéria carnal. Ouro é uma coisa carnal. E a Bíblia vai nos dizer que Deus tem preparado as coisas que não ouvimos, não vimos e não ouvimos falar e não testificamos, que ainda nem desceu para o nosso coração. Como que ia ser o ouro, se nós já convivemos com o ouro na face da terra? Deixa eu te dizer uma palavra profética agora. Brilha que nem o ouro, é brilhante que nem o ouro, tem a cor do ouro, brilha que nem o ouro, mas é melhor que o ouro. Pode ser que nem o ouro, mas não é ouro não, porque é melhor que o ouro aquilo que ele tem preparado, porque não são ruas de ouro, mas são umas matérias que João não pôde descrever com a palavra e falou que era o ouro, mas é melhor que o ouro aquilo que nos tem preparado aqui neste lugar. Aqui neste lugar não, na face dos céus. Ele vai edificar. A Bíblia vai nos dizer que Salomão não tinha isso de amor exclusivo entre uma das 1000 mulheres. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele se deixava levar pelos prazeres carnais, ele se deitava com as concubinas das mulheres. Mas a Bíblia vai nos relatar a história de quando Salomão fica apaixonado por uma mulher. Uma mulher a qual ele vai chamar de uma palavra a qual eu esqueci a palavra correta, mas ele vai dizer a qual a tradução desta palavra é negra, mais bela que o céu. Imagino eu, negra mais bela que o céu de noite escuro, uma pedra preciosa achada no meio de outras pedras. E ele vai amar esta mulher. Ele vai ali, sem os outros saber, amar ela no oculto. E ele tinha os seus conselheiros, Salomão tinha os seus conselheiros. E ele vai querer se casar com ela. Mas pela lei, pelos mandamentos, Salomão não vai se poder casar com ela. Por que Salomão não vai poder se casar com ela? Porque ela, no costume de Davi, que era a geração davídica, no costume que Davi tinha e nos conselhos que Davi deixou para Salomão, era não se casar com mulher que era do Egito. Mesmo ele havendo 1000
que tinha suas crenças. Imagino eu que ele não tinha uma que era do Egito. Porque se você vê bem, segundo a Bíblia, as 1000 mulheres que ele tinha, cada uma tinha uma crença diferente. E para agradar elas, ele às vezes adorava essas crenças. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Aí Salomão vai ficar apaixonado por ela. Salomão vai escrever o livro de Cântares, a qual, se nós pegar e ler os livros que Salomão escreveu, você vai dizer que não é o mesmo autor, porque todo autor tem uma base para escrever a sua história, mas foi o mesmo autor. E Salomão vai começar a querer se expressar, e aí os seus conselheiros vão falar: você pode se deitar, você pode namorar, mas você não pode se casar com ela, porque segundo o conselho do seu pai Davi, o costume dela não convém ao seu costume, da sua geração, não convém. Jovens, muitas das vezes achamos que encontramos o bom e do melhor no mundo afora. Não que eu estou dizendo o que vem do mundo é ruim, mas o que está no mundo é sujo. Porque se for de Deus e vocês escolherem, mas se for de Deus, se Deus falar e vocês escolherem, e Deus primeiro transformar a vida dela ou dele, trazer para a graça do Senhor e realmente firmar com o Senhor, é de Deus. Mas nem tudo que você acha e que você vê pelos olhos humanos, você não consegue enxergar pelos olhos espirituais a sujeira que pode estar dentro, a sujeira que pode estar por fora, a sujeira que vive a zona de guerra do lar, da família. Por isso, tem que ter sabedoria. E Salomão, vendo que não poderia se expressar para o povo, porque todo apaixonado quer se expressar, quer falar: eu achei a minha calamidade, quer se expressar para o mundo todo. Ele lembrou do conselho do pai dele, que é melhor ficar na mão de Deus do que na mão dos homens. E ele vai apresentar para Deus, e ele vai orar para Deus, e ele vai falar: é bela, Deus, é a perfeita, é a cara metade, é a mais bela da face da terra. Aí Deus vai cortar as asinhas, vai falar: não, espera, aos seus olhos bonita ela até é, mas não é a mais bela da face da terra. Aí ele vai perguntar: mas quem é então mais bela do que ela? E Deus vai dizer: eu vou lhe mostrar em um sonho, mas não vou te dizer quem é. E Deus vai dar uma visão, a qual eu vou ler para vocês. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Salomão, o homem que tinha a resposta, não vai saber responder quem era a imagem que ele estava tendo na sua frente. E Deus não vai responder para ele. Mas eu, através de muito estudo, soube achar uma resposta, com estudo com o meu pastor. Igreja, estas somos nós, a noiva do Cordeiro. Olha só, como a alva do dia, quando o dia vai clareando, se explode uma luz do sol, de uma aura do sol, como a alva do dia, que vem e ilumina todos os caminhos. Olha só, formosa como a lua, porque a lua mesmo em nuvens cobrindo ela, mesmo em tempestades, às
vezes minguante, às vezes fraca, às vezes impotente, mas ela sempre fica lá, mostrando a sua formosura e a sua beleza, e formidável como exércitos com bandeiras. Glória a Deus. A noiva de Cristo, noiva, porque ainda não é esposa, a noiva do Cordeiro é um exército. Ela tem uma bandeira, ou várias, mas ela tem. Mas por que várias bandeiras? Porque quando o exército invade e peleja e ganha, ele toma a bandeira daquele que ele venceu. Sabe o que significa isso? Dá um glória a Deus agora. Quando a noiva do Cordeiro de Deus vencer as guerras, as pelejas, as batalhas, coletar todas as bandeiras do cristianismo, as bandeiras que estão espalhadas pelo mundo afora, ela vai voltar para o Cordeiro de Deus e ser elevada aos altos e subir nos céus. É celestial isso. Agora eu te pergunto, por quem você quer ser segurado na face desta terra? Quando soar a trombeta, você quer ser segurado pelos bens materiais? Ou quando soar a trombeta, você quer ser segurado pela mão do anjo te elevando aos altos e subindo aos céus? Porque nós estamos na geração da graça. Nós temos duas opções: nos prostrar enquanto estamos vivos, quando Jesus não veio, ou nos prostrarmos diante do trono branco e confessar quem Ele é. Agora depende de mim, depende de você escolher. Para encerrar, Salomão, sem a resposta, perplexo, imagino que todos os dias que ele acordava ou ia orar, ele lembrava, mas não tinha resposta. Imagino que Salomão ficou intrigado com aquilo, e o tempo foi se passando, e eu quero ler quando Salomão fica idoso, quando Salomão chega naquela idade, a qual não é mais tempo de namorar, não é mais tempo de casar, não é mais tempo de fazer nada na face da terra, é mais tempo de ensinar, dar as suas lições que você aprendeu, passar adiante para os próximos futuros. E Salomão vai dizer: vaidade de vaidades, diz o pregador. Este livro Eclesiastes é chamado de livro do pregador. Vaidades de vaidades, é tudo vaidades. Agora o 6, o 4. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, que eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele vai dizer isso. Ele vai fazer este livro como um conselho para as gerações futuras. E ele começa o livro assim, e ele vai terminar o livro assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho nenhum contentamento. Salomão, tendo provado de tudo na face desta terra, tudo que o seu olho via, ele tinha. Ele vai dizer: tudo que eu tive, tudo que eu fui, os prazeres carnais, as coisas carnais, foi vaidade e quebrantamento, aflição de espírito, porque não valeu a pena. Não valeu a pena. Tem um versículo da Bíblia que nos diz um que é melhor você ir a um velório,
a um enterro do que a uma festa. Por quê? Porque quando você vai a uma festa, você pensa no momento, você não pensa no fim da sua vida, você não pensa nos seus 90 anos. Mas quando você vai de um velório, você sai do velório refletindo o que você está fazendo. Se você está fazendo aquilo que agrada a Deus até chegar aos últimos dias da sua vida. Porque esta palavra eu trouxe para vocês, jovens, para analisar a vida destes dois profetas, para dar de exemplo este profeta rei, que ele mesmo com as próprias palavras: ouvi o meu conselho, porque quem não conhece está fadado a repetir. Vaidade de vaidades. Nada valeu a pena. Aí ele vai dizer um versículo assim: os prazeres não valeram a pena, as aventuras não valeram a pena, as alianças não valeram a pena. Não que ele estava dizendo que foi tudo em vão, é que aquilo não agradava mais, não surpreendia mais aos seus olhos. Porque agora ele estava refletindo o que ele fez da sua vida. E ele vai dizer: as experiências não valeram a pena. Mas ele vai dizer: mas uma coisa que valeu a pena, que foi mais dos que os conselhos, que foi mais das amizades, que foi mais das alegrias carnais, dos prazeres carnais, foi ter eu conhecido o Deus do meu pai, o Deus de Davi. Paz. O exemplo de Davi seguiu até o fim da vida de Salomão. Agora, que exemplo você está dando para ir até o fim da vida do seu filho? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando se for velho, não se desviará dele. E eu encerro aqui deixando uma reflexão. Tudo que você está fazendo debaixo do sol, aqui nesta terra, você está fazendo, pensando, esperando Deus na face da terra, porque o homem que espera Deus na terra é o mais miserável. Mas você está fazendo, pensando no seu futuro, pensando na sua futura geração, porque tudo que você fizer, que não vai beneficiar eternamente, mas que só temporariamente naquele exato momento, é vaidade, e é em vão, e é aflição de espírito, porque é perda de tempo. Mas se você gastar o seu tempo na casa do Senhor, não vai ser aflição, não vai ser perda de tempo, porque ele sabia e ele queria transmitir essa palavra, que a vida, ela não se limita, ela tem um limite aqui na terra. A vida não é eterna, jovens. Vocês não podem entender, mas são momentâneos, mas não são eternos. Mas existe um Deus, o Deus de meu Pai, que se vocês servirem não será perda de tempo. Não será perda de tempo esperar acabar o culto. Não será perda de tempo, porque a vida tem um limite aqui na terra, mas lá no céu, nas bodas do Cordeiro, será eternamente. A vida pode se limitar na face da terra, mas eu e você seremos ceados, a qual o servidor será o próprio Jesus Cristo, servindo a Santa Ceia. Eu agradeço a oportunidade.